Aquilo foi uma maldição para todos os países do mundo. Foi terrível. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Eu espero conseguir fazer um bom acordo com ele. E eu quero dizer desde o início que nossa mensagem tem sido muito simples. Não vamos ser extorquidos por esse plano maluco deles. E você olha o que eles fazem e olha o jogo que eles jogam e é um jogo horrível. Mas eu estava no Oriente Médio e o rei da Arábia Saudita e outros também disseram basicamente a mesma coisa. Eles disseram, sabe, presidente, há 1 ano e meio seu país estava morto. Olá a todos, muito obrigado. Que grupo simpático é esse? Não tem nenhum democrata aqui, certo? Bem, quero agradecer a todos. Isso tem sido um trabalho feito com amor. Vocês sabem, nós assumimos um prédio que não estava sendo devidamente cuidado. Simplesmente não estava. É um prédio muito especial e nós estamos cuidando dele. Aqui era grama e quando havia uma coletiva de imprensa, isso acontecia há muitos anos, todo mundo simplesmente afundava na lama. Era uma grama extremamente luxuosa, especialmente quando chovia, porque você afundava uns 12 centímetros na lama. E quando fazíamos uma coletiva de imprensa aqui, toda a imprensa lá atrás ficava me xingando. As mulheres levantavam os sapatos dizendo, você destruiu meus sapatos, isso é terrível. E já fizemos coletivas de imprensa aqui. Terminamos isso há cerca de um mês. Isto aqui, como você pode ver, é a calçada da fama presidencial. E tínhamos essa parede longa com janelas pela metade, porque do outro lado da parede costumava ser uma piscina. Porque isso deveria ser meio que um evento privado. E não existe isso de evento privado na política. Lindsay, você aprendeu isso há muito tempo, não é? Você está 34 pontos à frente, Lindsay. Isso não é ruim, vou te dizer. Isso não é ruim. Alguém foi lá e disse, você é o 3º melhor presidente dos Estados. Isso foi na televisão, é o 3º melhor. E eles disseram, quem são os 2 primeiros? George Washington e Abraham Lincoln. E eu fiquei extremamente bravo com esse homem, sabe? Você não pode... Vai ser difícil de vencer, senhor senador. Vai ser. John, vai ser muito difícil vencer Washington e Lincoln, mas vamos tentar, certo? E eles não fizeram 8 guerras, 9 estão por vir. Tudo bem. Nós travamos 8 guerras e a 9ª está chegando, acredite ou não. Então só quero dizer que é ótimo estar com vocês. E quando terminarmos mais tarde, vamos fazer um almoço rápido e eles servem uma comida excelente na Casa Branca. Às vezes é usado à noite, onde já recebemos pessoas incríveis e alguns dos grandes líderes estrangeiros têm vindo. E o mais empolgante do outro lado, você vê a cerca e o muro. Estamos construindo um salão de baile de classe mundial, sabe, há 150 anos. Eles queriam um salão de baile aqui. Não temos um salão de baile, temos uma pequena área de coquetéis, mas não temos um salão de baile. O salão leste, como é chamado, é muito pequeno. Ele comporta cerca de 88 pessoas se estiver apertado. E eu disse, se eu fizer isso de novo, vou mandar construir um salão de baile e estamos investindo nosso próprio dinheiro no governo sem pagar nada. Você provavelmente ouve o lindo som da construção lá atrás. Você está ouvindo esse som? Ah, isso é música para os meus ouvidos. Eu adoro esse som. Outras pessoas não gostam. Eu adoro, Josh. Acho que quando ouço esse som me faz lembrar de dinheiro. Neste caso, me faz lembrar da falta de dinheiro porque sou eu que estou pagando, então é o contrário. Mas vai ser um dos salões de baile mais bonitos do mundo e vai poder receber eventos incríveis. Eu vou ver o presidente Xi em 2 semanas. Vou para a Coreia do Sul. Nós vamos nos encontrar na Coreia do Sul. Vamos conversar sobre muitas coisas. Eles querem discutir o fato de estarem pagando uma tarifa de 157%. É um pouco mais alto do que eles pensavam. E nós estamos indo muito bem. Acho que vamos nos sair bem nessa negociação. Como você sabe, já nos saímos bem com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Europa. As nações europeias se uniram, nós fizemos um acordo. E tudo foi baseado sem as tarifas. Você nunca teria conseguido fazer o acordo. Vou te dizer uma coisa, tarifas significam segurança nacional, lembre-se disso. Tarifas significam segurança nacional, você tem que se lembrar disso. E elas também significam riqueza para a nossa nação, porque arrecadamos centenas de bilhões de dólares de uma forma muito amigável, vindos de nações que costumavam tirar isso de nós. E eles usavam tarifas contra nós.
Nós nunca usamos contra eles porque fomos tolos. Fomos liderados por pessoas que não eram do ramo dos negócios, mas realmente faz diferença. Isso significa segurança nacional. E eu não teria divulgado, mencionei 8 guerras, 9 vindo aí. Das 8, 5 foram baseadas unicamente em comércio e tarifas. Índia e Paquistão estavam se enfrentando. 2 potências nucleares e com armamento nuclear sério. 7 aviões abatidos. Eles estavam prontos a agir e liguei. Eu disse, se entrarem em guerra, não fecharemos acordo comercial. Eles disseram, o que tem a ver? Eu disse, tem a ver, vocês são potências nucleares. E se fizerem isso, não vamos fechar um acordo comercial. E 24 horas depois eles me ligaram, decidimos não fazer isso. Nós evitamos a guerra. Evitamos um desastre potencial, um desastre nuclear por causa do comércio. E tem sido realmente incrível, mas as tarifas nos tornaram um país rico. Elas nos deram uma defesa tremenda. Elas nos deram coisas que podemos fazer por outros países de forma muito positiva. Mas, novamente, na verdade, é segurança nacional, é defesa nacional. E elas são tão importantes. E é incrível que presidentes, na maioria das vezes, não soubessem como usá-las quando usá-las. Se você olhar para trás, verá que alguns dos presidentes mais bem-sucedidos eram defensores das tarifas. E eu até vejo países estrangeiros agora que estamos indo muito bem com a veiculação de anúncios. Não troque tarifas por veiculação de anúncios. Vi um anúncio ontem à noite vindo do Canadá. Se eu fosse o Canadá, eu também faria esse mesmo anúncio. Mas eles estão realmente na televisão veiculando anúncios. Mas eu realmente acredito que todo mundo é esperto demais para isso. Temos um caso muito grande e importante vindo aí. Devemos ganhar o caso com base no mérito legal. Também devemos ganhar o caso com base em tudo o que acabei de dizer. Mas somos um país rico novamente. Na semana passada encontraram 31 bilhões de dólares. Vieram me ver. Encontramos 31 bilhões de dólares. Eles disseram, não sabemos por quê. Eu perguntei, isso foi uma boa descoberta ou uma má descoberta? Foi uma boa descoberta. Foi um saldo positivo de 31. Estamos acostumados a encontrar saldos negativos de 31 nos últimos 30 anos. Confiram a prateleira das tarifas. Essas tarifas não entraram em vigor. Entraram sim. Elas entraram em vigor há 2 meses. Confiram, ele volta 2 horas depois. Senhor, o senhor estava certo. Temos mais 31 bilhões de dólares. Bilhões, não milhões, Lindsay. Bilhões que acabamos de encontrar vindos das tarifas. Elas entraram em vigor antes do que pensávamos. O senhor estava certo. Somos uma nação rica novamente e somos uma nação que pode ser segura. Somos uma nação que pode começar a pagar sua dívida. E com as tarifas, somos a nação mais rica da história do mundo. Sem elas, teremos um caminho difícil. Teremos um caminho difícil. Mas lembrem-se disso. Outras nações, incluindo China, Japão, países europeus, usaram tarifas contra nós por muitos anos. É por isso que devemos 37 trilhões de dólares. É por isso. Mas eles usaram tarifas com muito sucesso contra nós. E tivemos presidentes que nunca combateram isso. Mas agora vocês têm um presidente que combate isso. Então, só quero dar as boas-vindas a vocês ao incrível Rose Garden. É realmente um lugar incrível. Foi feito, nós fizemos, trouxemos de volta à vida. Estava em péssimas condições, na verdade, e nós o recuperamos. A primeira-dama Melania fez um trabalho fantástico aqui, nos arredores e em tudo. Toda a fiação é nova. Você sabe, por baixo há muitos fios, muitas coisas. Tudo novo, tudo bonito. A única coisa que fizemos foi colocar uma superfície dura aqui, porque ninguém conseguia usar por causa da grama. Então, só quero dar as boas-vindas a vocês e espero que venham aqui muitas vezes. Vamos usar este espaço para reuniões, vamos usar para coletivas de imprensa. Agora podemos usar. Antes era inutilizável e agora podemos usar. Mas tudo o que vocês veem foi reformado. Tudo isso foi reformado e toda a Casa Branca está sendo renovada. Alguns de vocês passaram pelo que eles chamam de Rose Hall. Eles chamam por nomes diferentes, mas vocês provavelmente perceberam. Não sei se vocês passaram por essa porta, perceberam o piso de mármore branco que foi colocado ali. Aquilo foi feito com azulejos do Home Depot, de cerca de 30 centímetros por 30 centímetros. Eles estavam todos quebrados, tinham cerca de 30 anos, e eu substituí por mármore Book Matched, pago pelo seu amigo, o presidente Trump. É impressionante como as pessoas gostam quando você diz que foi você quem pagou. Quando eu digo que fui eu quem pagou, elas dizem, eu adorei.
Mas realmente eles fizeram um trabalho lindo, eles são talentosíssimos, eles são muito talentosos. O pessoal do mármore que eu tenho substituiu por um lindo mármore Paradísio e mármore Statuary e ficou realmente, realmente bonito. Quero agradecer a excelente equipe de liderança e vocês realmente têm isso, né? O líder da maioria, John Thune, que tem sido meu amigo, ele realmente fez um trabalho incrível. Obrigado, John. Obrigado. Fez um trabalho incrível. Não conheci John tão bem no primeiro mandato, mas passei a conhecê-lo muito bem nos últimos 9 meses, John. E você está fazendo um trabalho fantástico. Muito obrigado. Realmente ótimo. O líder da maioria, John Barrasso, que é um homem extraordinário. Obrigado, John. Obrigado. Um cara ótimo também. Presidente da conferência, Tom Cotton. Ele ama esse exército. Ele adora isso. Ele ama o exército. Presidente do Comitê de Políticas, Shelley Moore Capito. Shelley, muito obrigada. Vice-presidente James Langford. Muito bem, James, obrigado. E você sabe, temos todo mundo aqui, menos uma pessoa. Você sabe, todo mundo apareceu. Eu imaginei que vocês teriam, eu diria que 40 seria um bom número, certo? Temos todo mundo, só estamos sentindo falta de uma pessoa. Você nunca vai adivinhar quem é. Deixa eu te contar, ele vota automaticamente. Não em tudo. Ele acha que isso é boa política. Na verdade, não é uma boa política. Ele é um não automático, mas eu não sei. Olha, se ele quisesse vir, eu provavelmente deixaria ele vir, certo? Eu deixaria ele vir a contragosto, mas deixaria um presidente do Comitê Nacional Republicano do Senado, um cara inacreditável, Tim Scott. Sabe, Tim, eu não deveria dizer isso porque é tão, não sei se é bom ou ruim, mas o Tim concorreu e foi muito eficaz e muito bom, mas ele estava no palco do debate e tudo mais. Ele foi bom, simplesmente porque ele é bom, mas ele não foi tão bom quanto achavam que ele era. E quando ele saiu da corrida, ele me apoiou quase imediatamente. Eu o usei como um porta-voz. Eu não tinha certeza se deveria, porque, sabe, às vezes eu quero um completo lunático para subir lá e lutar por mim. E o Tim é uma pessoa realmente boa. Então eu não tinha certeza. E eu o coloquei no palco e ele arrancou o coração de todo mundo. Ele foi tão brutal. Ele foi tão inacreditável, acabou se tornando absolutamente um dos meus melhores porta-vozes. E isso inclui muitos de vocês que estavam aqui. Vocês todos foram porta-vozes, mas o Tim destruiu essas pessoas. E depois de assistir 2 ou 3 vezes, aí eu queria ele o tempo todo. Não é, Suzy? Eu disse, eu quero o Tim Scott. Sobe lá. Mas ele era tão bom. E eu disse para ele, Tim, quando você lutava por si mesmo, você era bem diferente. Quando você lutava por mim, você era um tigre. Você era, imparável. Você realmente era... Vocês todos viram isso. Qual é a diferença? Ele disse, eu nunca gostei de me vender. E eu adoro vender alguém em quem eu realmente acredito. Eu realmente acredito em você. E eu simplesmente sentia isso. E foi tão bonito a forma como ele expressou isso. E eu quero te dizer, você é um campeão. Você é um vencedor. E parabéns. Muito obrigado. Eu nunca gostei de contar essa história, porque não tenho certeza se é uma história boa ou ruim. Mas estou te dizendo, você é um cara incrível e lutou tanto por mim, e eu realmente agradeço por isso. Você tem que ser minha escolha número 1, Tim. Então, algo aconteceu, eu agradeço. E você está indo muito bem fazendo o que está fazendo agora. Também quero agradecer a toda a Conferência Republicana do Senado pelo trabalho tremendo nas confirmações. Nossa, tivemos algumas semanas, hein? Tivemos algumas, eu assinei 150 delas. E a propósito, eu não usei uma caneta automática, eu assinei. Sabe, quando você assina essas coisas importantes, como um general sendo aprovado de 3 estrelas para 4 estrelas e todas essas coisas diferentes e grandes confirmações e você sabe coisas importantes, você realmente tem a obrigação de realmente assiná-las. Acho que você provavelmente percebeu isso aí. Número 46, nós colocamos certo. Colocamos um pouco de caneta automática. Temos 46, temos 45, 47. Isso é muito interessante. Você tem o 46 como uma caneta automática, está lá em cima. Fica lá em cima. As pessoas acham que provavelmente vai ficar lá em cima por muito tempo. E eu sei que você está investigando isso. E a propósito, a pessoa da caneta automática disse que nunca falou com o Biden
Ele operava a caneta automática. Você não pode fazer isso. Então, se você estiver analisando qualquer coisa, apenas lembre-se disso. E lembre-se, eles nos trataram muito mal. Eles nos trataram muito, muito mal. Então, acho que você pode simplesmente relatar a verdade, inclusive a confirmação do meu gabinete muito mais rápido do que da primeira vez. Quer dizer, fomos tão rápido e dou crédito ao John Thune e a todos vocês por isso. Foi incrível. De repente, eu estava ligando para o John. John, eu preciso que ele seja aprovado. Vamos lá, John, porque eu estava conseguindo tipo 1 a cada 2 semanas. E você sabe, as pessoas, elas deixaram seus empregos e deixaram tudo e parecia que elas estavam... De repente, foi como uma avalanche. Eles entraram, James e James, meus 2 James, como eu chamo. Eles entraram e tinham tantos deles. Eu disse, você só pode estar brincando. É sério isso? Você está falando sério? Não é, James. John Thune fez o trabalho dele e você conseguiu aprovar todos eles e agora todas aquelas pessoas estão lá fora trabalhando e ao invés de ficar muito chateado com o fato de que não conseguimos aprová-los rapidamente, então eu realmente agradeço. Você usou um método que eu gostaria que pudesse ser usado com os procuradores dos EUA. Procuradores. Você sabe, né? Eu tenho 10 procuradores dos EUA. Procuradores que são fenomenais. Um de Harvard, outro de Yale, um disso e outro daquilo, todos de alto nível. E o problema é que eles provavelmente nunca serão confirmados, eu acho. Eu os coloquei lá. Eles vão ficar lá por 3 ou 4 meses, seja lá quanto tempo for, e depois têm que sair. Porque sempre que você tem, como você sabe, sempre que você tem um senador democrata, nem precisa ser 2, basta 1, eles vão dizer, por causa do momento em que estamos, não vamos aprovar essa pessoa, nós não vamos aprovar, eles nunca aprovam, eles não vão aprovar. E, portanto, por causa do Blue Slip, eu tenho que dizer para a pessoa, depois de 3 meses, sinto muito, você vai ter que sair. E aí eu coloco outra pessoa no lugar. E já tive senadores democratas dizendo que o único que eles vão aprovar é um democrata. Isso não é constitucional. E você realmente, espero que possa analisar essa questão do Blue Slip, porque eu tenho 10 pessoas que são fenomenais e vão ter que deixar o cargo. Altamente educados, os melhores de suas turmas, tudo. E eles vão carregar uma marca na carreira de que foram um AUS, procurador dos Estados Unidos, por 3 ou 4 meses, depois tiveram que sair. Isso é tão injusto. É injusto com o público, porque o público votou em mim de forma esmagadora e eu deveria estar escolhendo os procuradores dos Estados Unidos. Isso vale também para juízes, mas na verdade ainda mais para os procuradores dos Estados Unidos. Procurador com o Blue Slip. Então eu tenho essas pessoas fenomenais, muitos deles jovens, mas realmente pessoas fantásticas, e eles estão se perguntando o que vai acontecer em mais 3, 4, 5 semanas. Eles vão ter que deixar o cargo. Eu acho uma pena e espero que você possa fazer algo a respeito, porque eu gostaria de dizer a essas pessoas que, sabe, nós colocamos vocês lá e vocês não vão carregar isso no currículo pelo resto da vida. Você ficou lá por 4 semanas ou 6 semanas e saiu como se tivesse sido demitido. Então espero que você olhe para isso. Muito importante. E depois das suas mudanças decisivas nas regras do Senado no mês passado como resultado, foi isso que você fez, a obstrução sem precedentes pelos democratas. Nós confirmamos mais de 175 servidores públicos, pessoas fenomenais, para manter os cargos. E isso foi só nas últimas semanas. É inacreditável o que vocês fizeram, John, todos vocês juntos. Então, trabalhando de perto comigo e com a maioria da Câmara, o Senado republicano também nos deu o maior corte de impostos para a classe trabalhadora da história americana. E vocês aprovaram a Lei Laken Riley para expulsar criminosos estrangeiros ilegais do nosso país. Vocês aprovaram a Lei Genius e a Lei Take It Down com o apoio da nossa maravilhosa primeira-dama. Aliás, ela conseguiu de verdade. Apoio do outro lado foi bipartidário. Acho que o Rand não votou a favor de novo, mas acho que foi só o Rand. Vocês tiveram apoio bipartidário, exceto talvez o Rand. Mas tem outra que vou pedir para vocês votarem, e agora está na Câmara, e ouvi dizer que está indo bem lá, James. É a Lei Kate. Uma jovem chamada Kate Steinle, lembro-me muito bem, provavelmente há 8 ou 10 anos em São Francisco. Ela estava de mãos dadas com o pai no pier de São Francisco, olhando para a água.
Estava tudo lindo, tudo era bonito, mas a pessoa que fez isso não era bonita. E foi um imigrante ilegal que entrou no nosso país 5 vezes, foi expulso 4 ou 5 vezes, nem sei ao certo, mas muitas. E voltou e atirou na cabeça dela. E ela caiu e olhou para o pai. Papai, papai, aconteceu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. E ela faleceu imediatamente nos braços dele. E quero dizer, você pode imaginar, foi tão triste, uma pessoa tão bonita. O pai dela ficou destruído, sabe? Praticamente destruído. E eles queriam aprovar o que chamam de Lei Kate. E agora está de novo no Congresso, e ouvi dizer que vamos conseguir aprová-la no Congresso. E quando chegar ao Senado, espero que vocês consigam aprová-la. E basicamente, de forma muito simples, diz que se você é um imigrante ilegal e entra no país e é deportado, se voltar e for pego, tem que passar 10 anos na prisão. Muito simples, muito simples. Se tivessem essa lei, Kate Steinle estaria viva hoje. Esse foi um grande acontecimento na época. Se você se lembra do Bill O'Reilly. Para aqueles de vocês que gostam do Bill, acho que eu gosto do Bill, mas ele foi o cara, ele dedicou a vida dele a essa lei, tentando fazer com que fosse aprovada. Acho que está na hora de aprovarmos isso, para que se você for, seja deportado e volte ilegalmente, sabendo que essa lei existe, você vai para a cadeia por um período de 10 anos, e isso vai impedir que os reincidentes voltem, vai realmente impedir que eles voltem. E os republicanos do Senado já votaram 11 vezes para reabrir o nosso governo e colocá-lo de volta em funcionamento. Temos recorde de negócios. Acho que quando eu chegar ao mês número 12, vamos ter 20 trilhões de dólares em investimentos. Já passamos dos 17 trilhões agora. Por exemplo, o presidente Biden teve menos de 1 trilhão em 4 anos. Vamos chegar a 20 trilhões em menos de 12 meses e já estamos acima de 17 trilhões agora. Então, é de longe o maior valor já registrado em nosso país, muitas vezes maior, isso está em nosso país. Mas aqui está o ponto, é o maior valor da história do mundo. Nunca houve um país que tivesse algo próximo de 17 ou que chegará a 20. Está subindo rápido. Muito disso é por causa das tarifas, porque eles estão vindo, porque não tem outra opção. Querem pagar tarifas. Em outras palavras, eles fabricam seu produto em determinado país e costumavam simplesmente enviá-lo para cá sem nenhuma cobrança. Exatamente. Agora, se eles tiverem que pagar uma tarifa de 20%, 30%, 50%, 100% ou 2%, eles dizem, bem, é melhor eu construir minha fábrica nos Estados Unidos. Sempre me surpreendeu, sabe? Eu fiz isso no primeiro mandato. Tivemos a maior economia da história do nosso país no primeiro mandato. Nós tínhamos a Covid e lidamos bem com isso. Aquilo foi uma maldição para todos os países do mundo. Foi terrível. Mas tivemos a maior economia que já tivemos. Mas, se você se lembra, eu comecei as tarifas, mas adiei porque não teria sido exatamente bom naquele momento dizer à França, considerando o que eles estavam passando, o que a Espanha estava passando e o que a Itália estava passando, que aliás nós íamos cobrar tarifas deles. Mas eu já tinha iniciado o processo. Eu estava totalmente envolvido, estávamos indo bem, o país estava indo bem e eu arrecadei centenas de bilhões de dólares da China. Eu apliquei as tarifas completas sobre a China. Biden manteve as tarifas porque ele não podia, era dinheiro demais, mas deram tantas exceções que elas se tornaram praticamente sem sentido. Em outras palavras, aqui estão as tarifas, mas você não precisa pagar se olhar para alguém do jeito errado. Você não precisa pagar. Então eles não pagaram quase nada. Mas comigo eles estavam pagando centenas de bilhões de dólares. E novamente, eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Eu espero conseguir fazer um bom acordo com ele. E quero que ele faça um bom acordo para a China, mas tem que ser justo. Durante anos eles estavam ganhando 500, 600, 700 bilhões de dólares. 700 bilhões de dólares americanos. E não estaríamos fazendo nada. Foi unilateral. Honestamente, nós construímos o exército deles. Construímos o exército chinês com o dinheiro que perdemos ao longo de tantos anos. Enganado. Então agora teremos um acordo justo. Acho que teremos uma reunião muito bem sucedida.
Certamente há muitas pessoas esperando por isso. Talvez isso não aconteça. Talvez isso não aconteça. Coisas podem acontecer, por exemplo, talvez alguém diga, eu não quero me encontrar. Está muito desagradável, mas na verdade não é desagradável, é apenas negócio. E nós vamos fazer um bom trabalho representando vocês e representando o povo do nosso país. Infelizmente, de forma covarde e um ato inútil de rancor partidário. Chuck Schumer, que eu conheço há muito tempo, e os democratas da ala radical de esquerda estão mantendo todo o governo federal como refém para agradar os extremistas do partido deles. Eles são extremistas, quero dizer, nunca vi nada igual. Eles são extremistas, e sabe de uma coisa? Tivemos uma eleição esmagadora. Vencemos o voto popular por uma grande margem. Vencemos os estados decisivos, todos os 7. Lembre-se, eles diziam, se o Trump conseguir 3 estados decisivos, conquistamos os 7 com margem recorde. Vencemos o colégio eleitoral com 312 votos. Eles diziam, é muito difícil para um republicano, é mais difícil para um republicano. Embora agora, acho que trocamos isso. Acho que agora está mais difícil para os democratas. Porque se você olhar o que fizemos com os hispânicos, com os trabalhadores negros e homens negros, e recentemente saiu uma pesquisa com homens e mulheres negros estavam indo muito bem. Você sabe, eles querem segurança. Eles não querem ver sua cidade destruída. Mulheres em Chicago, lindas mulheres negras andando por aí com bonés vermelhos do MAGA, porque não querem ser assaltadas, baleadas e tudo mais. E aí você vê um democrata subir ao palco e dizer como é seguro em Chicago. Você sabe, eles tiveram em um período relativamente curto 4.000 assassinatos. Isso foi em um curto período de tempo. Por 1.000 assassinatos. E eles tiveram um feriado em que 28 pessoas foram mortas e quase 100 baleadas. E aí você ouve esse cara, o Pritzker. Conheço a família há muito tempo. Eles o expulsaram porque ele não prestava. E ele se tornou governador. Ele tem dinheiro por causa da família. Ele não fez por merecer. Ele tem dinheiro da família. Mas o expulsaram. Ele virou governador. Imagino como ele vai sair. É um palácio do crime. É uma vergonha. E você sabe o que fizemos em DC. É inacreditável. Vocês podem andar no meio da rua, senhor. Senador, você pode descer andando. Você pode pedir para sua esposa encontrá-lo no restaurante e ela não será abordada, baleada, espancada ou estuprada. É inacreditável o quão ruim foi. Foi um dos piores do país e agora está frio como pedra. Não digo a palavra perfeito, mas é bem próximo disso. E você sabe, eles costumavam ter em média mais de um assassinato por semana. Em Washington, D.C., isso foi pouco antes de chegarmos aqui. Uma semana de assassinato. Pense nisso. A capital, na minha opinião, é a capital do mundo. Eles vêm de Iowa, eles vêm de Indiana. Eles vêm da Flórida. Você liga para os pais. Sinto muito, senhor. Seu filho foi baleado e morto. Não temos mais crimes aqui. Não temos crime. E a Guarda Nacional tem sido inacreditável o trabalho. Inacreditável. E você sabe, também parece melhor. Eu faço um tour. Eu pulo naquela fera. Eu me sinto muito seguro na fera. Os vidros são assim de grossos, mas eu entro na fera e digo ao serviço secreto, vamos dar uma volta pela cidade. Eu costumava fazer isso sozinho. Eu podia dirigir sozinho pela cidade. Na verdade, eu gostava mais disso. Mas agora acho que não é uma boa ideia. Mas nós dirigimos pelas ruas. O lugar está com uma aparência muito melhor. A grama está boa. As cercas foram retiradas. Não há barracas, não há nada. Estamos parecendo que é um visual totalmente novo e o mais importante, não há crime. E nós vamos consertar as estradas. Temos ótimos pavimentadores. Vamos consertar os canteiros centrais entre as estradas, que metade deles está caindo aos pedaços. Vamos tirar alguns dos azulejos das pontes, dos túneis que vocês têm. Elas estão lá há 40 anos, estão apodrecidas. E vamos colocar azulejos novos, brancos e lindos, como deveria ser. Mas este lugar está com uma aparência realmente boa. E ainda nem começamos a verdadeira reforma da cidade. Estamos acabando com o grafite. Você percebe que quase não há mais grafite. Muito daquele belo mármore das estátuas estava coberto de grafite vermelho, tinha placas ruins e isso acabou. Removemos 1.700 criminosos de carreira e pessoas que entraram pela fronteira aberta.
Eles entraram pela fronteira aberta de Biden e nós os tiramos daqui. Sobre todos os elementos do grande, belo e maravilhoso projeto de lei, vou te dizer, é impressionante o que fizemos. 200 bilhões de dólares americanos em custos médicos, o que fizemos 50 bilhões de dólares americanos para hospitais rurais. E lembre-se, sem imposto sobre gorjetas, sem imposto sobre a Previdência Social, sem imposto sobre... Pense em todas essas coisas que fizemos. Este é o melhor projeto de lei, Previdência Social, nenhum imposto sobre horas extras, mas não há imposto sobre gorjetas. Ganhei isso de uma garçonete em Nevada. Eu estava fazendo um discurso e conheci um dos meus restaurantes no hotel, que sou proprietário lá. E eu pergunto, como você está? Bem, senhor, é terrível. Eles estão taxando minhas gorjetas. Eles estão indo, eu nem teria pensado nisso. E eu olhei para ela e ela me disse, senhor, não deveria haver imposto sobre gorjetas. Eu disse, diga mais uma vez, não há imposto sobre gorjetas. Saí para falar com a imprensa. Eu disse que não haverá imposto sobre gorjetas. Ela estava certa. E nós vencemos aquele estado por uma grande diferença. Não é um estado em que ganhamos por uma grande diferença, David, mas ganhamos por uma grande diferença. Então foi muito bom, mas aquele projeto de lei ele está repleto de tantas coisas diferentes. Então foi o maior projeto de lei. Na verdade, eu estou dizendo isso para a imprensa mentirosa, para ver se eles talvez publiquem, mas talvez não, porque vocês sabem que foi o maior projeto de lei já aprovado no Congresso. E o que fizemos foi um pouco arriscado. Colocamos tudo no projeto de lei, John, certo? E algumas pessoas eram contra isso. Eles disseram, não, você tem que fazer aos poucos. E nós tentamos e conseguimos aprovar. Recebi uma ligação do John. Ele disse que eram 3 horas da manhã. Senhor, temos 4 votos contrários firmes. O senhor poderia ligar para eles, por favor? Eu disse, que horas são, John? São 4 horas da manhã, senhor. Então eu ligo para um de vocês que está sentado bem aqui. Eu disse, Jim, posso falar com você? São 4 horas da manhã, certo? Ele disse, senhor, o senhor tem meu voto? Eu disse, uau. Então liguei para outra pessoa. Vou usar nomes fictícios. Doug, posso contar com seu voto? O senhor tem? Sim. Depois liguei para mais um. E o Josh? Posso contar com seu voto, Josh? Porque eu gosto do Josh. E o Josh, que pode ser bem difícil, disse, senhor, o senhor tem meu voto. A esposa dele estava gritando com ele do outro lado. Senhor, o senhor tem meu voto. Mas eu liguei para as pessoas. E eles não eram realmente tão duros. Eles só queriam um pouco de atenção, infelizmente, às 4 da manhã. Às vezes eu gosto dos que não gostam de atenção, mas aceitamos de qualquer jeito que vier. E conseguimos aprovar, não é, John? E ninguém achava que isso seria possível, porque você tem uma maioria pequena. E quanto à Câmara, tínhamos uma maioria de 3. Na verdade, depois disso, caímos por um período de cerca de 2 meses. Chegamos a ter uma maioria de apenas 1 na Câmara. E eu ficava dizendo, sabe, porque eu te digo, Mike e John, ótimo. A equipe, essas 2 equipes, você já viu 2 pessoas mais diferentes? Um é alto, o outro é um pouco menos alto. Queremos ser educados. Eles são pessoas muito diferentes, mas são iguais em termos de talento. Eles fizeram Os 2 caras, eles se dão incrivelmente bem. Todos nós nos damos bem. Nós nos damos muito bem. Mas nós aprovamos um projeto de lei. Não precisamos aprovar mais nenhum projeto de lei. Conseguimos tudo naquele projeto de lei. Não há nada a colocar. Conseguimos os maiores cortes de impostos. Conseguimos a extensão dos cortes de impostos do Trump. Conseguimos todas essas coisas. E você sabe, lembre-se, eles mentem. Eles vão olhar para Eu vi isso outro dia. Eles estavam falando sobre, eu chamo de o grande, belo e maravilhoso projeto de lei, o maior já aprovado. E o que eles dizem? Eles inventam histórias. E eu vi que estavam entrevistando um senador e perguntaram, bem, o que há de errado com o projeto deles? Ele não sabia o que dizer, porque não havia nada que ele pudesse dizer. Ele cobre tudo. Ele disse, morte, morte novamente. Isso traz morte. Agora, se eu sou uma pessoa comum e ouço isso, eu digo, isso é terrível. Mas é justamente o contrário. Isso traz vida. Isso traz Medicare, Previdência Social. Isso garante todas essas coisas. E eles são tão ruins, você sabe, se eles disseram morte, era como morte. Não há nada sobre morte.
O deles é morte porque eles vão perder o Medicare, vão perder a Previdência Social, vão perder o Medicare. Todas essas coisas vão desaparecer porque o país inteiro ficaria falido e você não teria nenhum tipo de seguro de saúde. Então, conosco é o contrário. E é um ótimo projeto de lei. Não precisamos de mais nada. E eu quero dizer desde o início que nossa mensagem tem sido muito simples. Não vamos ser extorquidos por esse plano maluco deles. Eles nunca fizeram isso antes. Ninguém fez. Você sempre vota por uma extensão. Chuck Schumer e os democratas do Senado precisam votar pelo CR limpo e bipartidário e reabrir nosso governo. Tem que ser reaberto agora. Nós não vamos fazer isso. Eles é que são os obstrucionistas. E o motivo de eles estarem fazendo isso é porque estamos indo tão bem. Estamos indo bem em todo o mundo. Estamos indo bem com quase 20 trilhões de dólares sobre os quais acabei de falar. Vai chegar a esse número, mas mesmo se você considerar mais de 17, isso já é garantido. Estamos indo bem com tudo. Fábricas de automóveis estão voltando em massa para o nosso país. Fábricas de IA, estamos liderando, estamos dominando a China agora em IA. E eu fiz algo que acho que você vai gostar, porque temos uma rede antiga, é uma rede cansada. Ela não tem a energia que você precisa para ativar essas fábricas, sabe? Essas fábricas vão precisar de mais do que o dobro da energia que temos agora para o país inteiro. É desse tamanho. E nós não conseguimos fazer isso. Não há como conseguirmos fazer isso. A China está construindo agora 52 usinas de energia. Mas eu fiz algo melhor. Estou permitindo que todos construam sua própria usina de energia. Assim, eles vão se tornar como uma concessionária de energia elétrica, além de IA. Mas se quiserem construir sua própria usina e conseguimos as aprovações em menos de um mês, antes levava 5 anos antes de ser rejeitado. Às vezes um cara na Louisiana, eles tiveram uma que levou 12 anos e depois foi rejeitada. Eu consegui aprovar em 2 semanas quando assumi o cargo. Isso foi no primeiro mandato. E a usina já está funcionando agora e tem sido algo ótimo para o estado. Na verdade, eu fiz isso 2 vezes. Consegui aprovar 2 delas que estavam paradas há 12 anos e aprovei as 2 em menos de 1 semana. É isso que estamos fazendo. Aliás, o Lee Zeldin está fazendo um trabalho fenomenal. Comissário do Meio Ambiente, tenho que dizer. Ele sabe que precisamos conseguir isso rápido e estamos conseguindo rápido. Então estamos liderando a China na corrida da IA por uma grande margem. Sob o governo Biden, os democratas votaram 13 vezes por resoluções de continuidade para manter o governo aberto. E tudo o que queremos é simplesmente pedir que façam isso mais uma vez. Eles sempre votaram a favor, eles nunca votaram contra, ninguém vota contra. Mas eles fazem isso, e fazem mesmo. É parcialmente culpa minha. Quero dizer, estou olhando para vocês e estou vendo todos esses rostos incríveis que já vi, pessoas realmente ótimas. Acho que, com poucas exceções, alguns de vocês eu não gosto tanto assim, mas tirando essas exceções, são pessoas excelentes. E você olha o que eles fazem, e olha o jogo que eles jogam, e é um jogo horrível. E vocês sabem, nós temos o país mais quente de todos. Este é o país mais quente de qualquer lugar do mundo. E eu digo isso, tenho certeza de que vocês já me ouviram dizer, mas eu estava no Oriente Médio e o rei da Arábia Saudita e outros também disseram basicamente a mesma coisa. Eles disseram, sabe, presidente, há 1 ano e meio seu país estava morto. Nunca pensamos que veríamos isso. E agora, neste momento, vocês têm o país mais quente de todo o mundo. Nós temos mesmo. Temos o país mais quente de todo o mundo, o que diz muito sobre liderança, e isso inclui a sua liderança. Então, como vocês sabem, minha porta está sempre aberta para qualquer um. Não é como aquela OC. E ela, hein? Bem, ela disse que está falando sobre fazer rebeliões e tudo mais. Ela disse, bem, minha porta está sempre aberta, mas ela não é a líder. Tenho certeza de que os líderes felizes quando ela disse que a porta dela está aberta. Quem diabos quer entrar pela porta dela? Ela não faz a menor ideia do que está falando. Ela é quem começou, você sabe. Eu me lembro, nunca vou esquecer. Ela nunca fez um curso sobre meio ambiente. E eu a assisti um dia, ela estava na televisão. Ela disse, sim, nosso planeta estará morto em 12 anos. Isso foi há muito tempo. Nosso planeta já era para estar morto. Lembra da teoria dos 12 anos? Estávamos ambientalmente mortos. Agora, essas pessoas, elas têm uma agenda que ninguém entende direito. A boa notícia é que nem eles entendem. Eles realmente não fazem ideia.
Mas o povo entende. O povo entende. Estamos dando a vocês os maiores cortes de impostos da história. Tudo isso somando significa que devemos ir muito bem nas eleições de meio de mandato. A única coisa errada com as eleições de meio de mandato é que, estatisticamente, quando você olha, um presidente é eleito e por algum motivo, e ninguém, nem mesmo o grande John Thune, consegue me explicar por algum motivo, mesmo que ele seja um presidente razoavelmente bom e tenhamos tido um sucesso como ninguém, mas por algum motivo você perde as eleições de meio de mandato. Eu não sei por quê. Quero dizer, as probabilidades são tremendamente contra, tipo 92% ou algo assim. Não faz sentido. Se você tem uma grande presidência, só faz sentido que você vença as eleições de meio de mandato. Então não deveria haver motivo para isso. Alguém vai explicar que talvez exista alguma razão psicológica obscura e profunda pela qual as pessoas querem votar no sentido oposto. Eu não sei o que é, mas nós temos que vencer as eleições de meio de mandato. Caso contrário, todas as coisas que fizemos, tantas delas, vão ser tiradas por esses lunáticos da esquerda radical. Quero dizer, vamos acabar com um prefeito comunista em Nova York. Você acredita nisso? Um comunista? Lembre-se, eu sempre dizia que não teríamos um socialista eleito em nosso país. Lembre-se, eu dizia isso o tempo todo. E eu estava certo. Pulamos os socialistas. Elegemos um comunista. Então eu não menti. Eu não menti. Eu estava certo. Temos um comunista, não um socialista. Mas nós já vimos os impactos do jogo perigoso que eles estão jogando. Os democratas estão causando atrasos no nosso sistema de controle de tráfego aéreo, tão importante. Nós não teríamos, você sabe, esse Pete Buttigieg, ele gastou bilhões de dólares tentando consertar o controle de tráfego aéreo. Eles usariam fio de cobre indo para fio de vidro. Qualquer eletricista sindicalizado aqui, ou qualquer eletricista não sindicalizado, diria: você não pode ligar cobre em vidro. Isso não funciona. Eles gastaram bilhões de dólares. Eles ligaram o sistema e ele ficou completamente em branco. Estamos recebendo um sistema totalmente novo. Já temos licitações abertas agora. Temos 3 grandes empresas concorrendo. E eu quero uma única proposta. Sean Duffy está indo muito bem. Eu quero uma única proposta. Eu quero só uma proposta. E eles são responsáveis por tudo. Não como era antes. Eles tinham tipo 1000 empreiteiros. Cada empreiteiro. Todos eles correndo para lá e para cá. No final, se um deles fizer um trabalho ruim, queremos poder culpar alguém. E vai ser uma das grandes empresas porque há muito interesse nisso. Então o sistema de controle de tráfego aéreo vai ser reconstruído. Mais de 1 milhão de funcionários federais agora, como você sabe, estão sem receber. Isso é culpa dos democratas. E crianças, turistas, incapazes de visitar os museus em Washington, D.C. Agora que temos ruas bonitas e seguras, mas não temos os museus abertos. Provavelmente deveríamos simplesmente abri-los. Mas estamos fazendo coisas que ninguém jamais fez, que ninguém jamais viu. Então, tudo isso e a dor que os democratas causaram durante esse caso imprudente e completamente desnecessário, e você poderia chamar isso de paralisação de Schumer ou paralisação dos democratas, você pode chamar do que quiser. E eu direi isto que temos Darth Vader. Você conhece Darth Vader, certo? Darth Vader é um homem que acho que ele está sentado corretamente. É o Darth? Levante-se, por favor, Darth Vader. Fique de pé. Todo mundo conhece? Eles o chamam de Darth Vader. Eu o chamo de um homem excelente. Mas ele está cortando as prioridades dos democratas e eles nunca vão recuperá-lo. E eles nos causaram isso e realmente nos permitiram fazer isso. E a propósito, obrigado. Você está fazendo um ótimo trabalho. Eu tenho que te dizer. Então, realmente, um ótimo trabalho. Porque muitas das coisas que eles estão cortando, como o projeto de Nova York, 20 bilhões de dólares, estamos cortando, eles não vão recuperar. Quero dizer, eles não vão recuperar muitas coisas. Eles podem não recuperar. Talvez a gente converse com eles sobre isso. Mas eles estão perdendo as coisas que queriam. Mas muitas das coisas que eles queriam são coisas que nós não queremos. Coisas que são simplesmente tão ruins para o nosso país. Estamos cortando essas coisas. Então, enquanto eles achavam que estavam talvez fazendo algo ruim, talvez indiretamente estejam fazendo algo bom.
O comentário cínico que eles fizeram por toda a parte e todas as suas observações cínicas provam, sem sombra de dúvida, que Schumer é um partidário político calculista, mas nós já sabíamos disso. Mas ele é alguém que está com sérios problemas. Ele está perdendo em todas as pesquisas. Ele está até perdendo para a AOC mais 3. Lembra do mais 3? O que aconteceu com o mais 3? Eles ainda estão por aí? Eu tinha um. Quando estive na ONU, conheci o presidente da Somália. E eu disse, tenho alguém que gostaria de devolver para vocês. Ele disse, não, obrigado, não a queremos. Ele não queria ter nada a ver com ela. Mas hoje estou conclamando todos os democratas do Senado a pararem com essa loucura, para que nosso país possa voltar ao normal. No maior momento da história do nosso país, em termos de riqueza, de criação de empregos e de investimentos chegando, esses caras entram em greve. É realmente uma vergonha. Então estou pedindo para que eles sejam inteligentes. Não está funcionando. Eles estão sendo massacrados nas pesquisas. O público entende o que eles estão fazendo a coisa errada. E com isso eu só quero dizer, sejam bem-vindos à Casa Branca. Quando terminamos, eles fazem um ótimo trabalho. Quando eles terminarem, todos nós vamos entrar. Vai ficar um pouco apertado, mas tudo bem. Vamos para o Salão Oval, conversar um pouco por alguns minutos. Temos algumas coisas interessantes. E acho que gostaria, se possível, John, que você viesse aqui dizer algumas palavras para encerrarmos. E a propósito, este é um microfone aberto. Está aberto para o mundo. Acho que eles conseguem me ouvir lá na rua. Se alguém quiser vir aqui e falar depois do John, pode falar. Somos todos amigos e você pode falar o que quiser. Mas precisamos reabrir nosso governo e os democratas estão tentando mantê-lo fechado. Obrigado.